Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje faz parte de uma série com 5 aulas, onde nós estamos falando sobre o tema Terapia Floral, o poder transmutador das flores nas nossas emoções. Então hoje, na nossa aula número 3, eu vou apresentar para vocês alguns florais que foram sintonizados pelo Dr. Eduard Bach e que são muito úteis para transmutar algumas emoções negativas que nós costumamos apresentar. Na realidade, o Dr. Bach ele sintonizou 38 essências, 38 flores. Essas 38 flores, elas atuam em 38 estados emocionais e mentais do ser humano. Então, nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas delas e vocês vão poder perceber como que elas atuam nessas emoções negativas, transmutando esse padrão energético. Porque como nós falamos nas 2 aulas anteriores, os florais eles atuam como transmutadores das nossas emoções e dos nossos pensamentos quando eles estão desarmonizados. As flores pertencem ao elemento fogo, elas irradiam o elemento fogo e por irradiarem esse elemento, elas conferem a nós o poder transmutador. Então eu vou começar com uma essência que o Dr. Bach sintonizou, chamada Walnut. Essa flor, ela nos ajuda muito a trabalhar a questão da adaptação. Então eu vou colocar a flor aqui para que vocês possam ver, enquanto nós vamos falando sobre as suas características. Essa flor, Walnut, ela é muito importante e muito utilizada quando nós passamos por alguma situação na nossa vida em que exige uma adaptação a mudanças. Então, eu escolhi essa flor para apresentar para vocês exatamente porque todos nós estamos passando por esse momento. Nós todos estamos passando por mudanças na nossa vida. Tudo isso que está acontecendo no momento presente já reflete uma grande mudança. E muitas vezes nós temos dificuldade para nos adaptarmos às mudanças que ocorrem. As mudanças elas podem ocorrer a nível pessoal, a nível familiar, a nível grupal ou até a nível social, como nós estamos observando. Então essa essência, ela vai trabalhar a nossa adaptação. Nós, quando fazemos uso desta essência, Walnut, nós conseguimos enxergar a mudança não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de deixar a vida fluir. Então, quando nós usamos a essência Walnut, nós ficamos mais abertos e receptivos para o novo, para as coisas novas que estão chegando na nossa vida, e a nossa capacidade de adaptação se torna melhor, se torna mais fluídica, e com isso a gente não cria nenhum tipo de obstáculo energético, obstáculo emocional ou mental, tentando reter o fluxo da mudança. Então esse floral ele nos ajuda a acompanhar o fluxo da mudança e a nos adaptarmos positivamente a essa mudança. Eu quero lembrar também que os florais, vocês podem tomar ele ou a essência individual ou um composto, porque às vezes nós temos mais emoções conflitantes que requerem mais de um floral para serem tomados. Então aí vocês podem usar vários florais de acordo com a necessidade que vocês estiverem passando. E como que vocês podem adquirir o floral? Vocês podem comprar em qualquer farmácia de manipulação ou farmácia que vende
produtos naturais, farmácias homeopáticas, e eles vão preparar para vocês a essência que vocês precisarem. Então, essa é a flor que nos ajuda na adaptação das mudanças. Agora vamos ver uma outra flor que eu selecionei também por conta desse momento que nós estamos passando, é o Honeysuckle. Honeysuckle, é essa flor que nós estamos vendo aqui, ela vem trabalhar em nós um padrão emocional de apego ao passado. Então tem muita gente que vive no passado. Ai, porque o passado era bom, ai, porque no meu tempo, ai, porque lá atrás, ai, porque aquilo passou. Então essas pessoas, elas têm a energia muito presa no passado. E isso impede a pessoa de ver novos horizontes, impede a pessoa de caminhar fluidicamente na vida, impede a pessoa de aproveitar novas oportunidades. Então esse floral, ele vem ajudar a pessoa que é muito presa no passado e ajuda a cortar essas amarras que mantêm a pessoa muito presa lá atrás. Então ele vem soltar essas amarras do passado e trazer a pessoa para o presente. E com isso a pessoa começa a sentir a alegria de viver o momento presente. Porque as pessoas que vivem presas no passado, elas às vezes não conseguem perceber as oportunidades e as alegrias que estão no momento presente. Então são pessoas que geralmente são pessoas tristes, pessoas amarguradas, porque elas vivem num passado tentando segurar a todo custo um passado que não existe mais e deixa de viver o presente, deixa de se auto-expressar no momento presente. Então essa flor, ela ajuda a fazer o corte das nossas ligações excessivas com o passado e traz a gente para o momento presente. Aproveitando essa trazida das nossas emoções para o momento presente, eu vou apresentar para vocês a flor Clematis. Clematis é a flor que vem fazer um complemento da flor Honeysuckle. O Honeysuckle que nós vimos agora, ele corta as nossas ligações com o passado. E a flor Clematis ancora você no aqui e agora, ancora você no momento presente. Então essa flor faz com que você sinta alegria e vontade de viver o seu momento presente. Então ela é muito útil para pessoas que ficam assim com a cabeça, com muitas ideias na cabeça e não conseguem colocar nada em prática, né? Fica só no mundo das ideias e não são práticas e objetivas. Esse floral ele ajuda a ancorar a energia no momento presente. E também vale lembrar que esse floral ele é muito útil para crianças e adolescentes em fase escolar. Porque esse floral, ele ajuda a criança e o adolescente a manter o seu estado de atenção. Então, quando nós estamos trabalhando com a parte educativa, nós percebemos que às vezes as crianças ou os adolescentes têm um pouco de dificuldade de se concentrarem nas aulas, de se concentrarem nas explicações dos professores, de se concentrarem na execução das suas tarefas de casa. Então esse floral, ele vem ajudar o estudante, de um modo geral, a ficar mais atento. Então ele traz um nível de atenção muito grande. Então a criança, o adolescente, o estudante, de um modo geral, ele fica bastante focado no momento presente e focado nas suas atividades. Então é um floral que ajuda a fazer você ficar
bastante focado naquilo que você está fazendo, para você fazer aquela tarefa com objetividade, com atenção, com cuidado, né? Observando cada detalhe daquilo que você está executando. Não deixa a mente ficar voando, né? Porque às vezes a mente fica voando e a gente esquece de fazer as coisas, ou esquece uma parte, faz só metade. Então esse floral ele ancora, ele é um grande ancorador das energias a nível mental. Nos ajudam muito, principalmente na fase escolar. Ajuda também quando adultos vão prestar concurso, ou vão fazer algum vestibular, ou fazer alguma prova para alguma admissão profissional, ou mesmo para uma entrevista de emprego. Ajuda a pessoa a ficar bastante atenta, ele aumenta bastante o nível da atenção. Então esse é muito interessante também. Agora eu vou apresentar para vocês um floral que trabalha os nossos medos. Então é muito comum as pessoas terem algum tipo de medo. O Dr. Bach, ele sintonizou algumas flores para o medo. Essa é uma delas. Esse floral é para aquele tipo de medo comum, são aqueles medos corriqueiros. Então, por exemplo, medo de ir ao dentista, medo de viajar de avião, medo de cachorro, medo de gato, medo de inseto, medo de ficar doente, medo de assalto, medo de ficar em casa sozinho, medo da chuva, medo do escuro. São medos que você consegue nomear. Então, todos os medos que você consegue nomear, o floral indicado para tirar essa energia de medo é esse Mimulus. Esse floral ele é muito útil para quando a gente tem medos pontuais. Então você tem medo disso, você tem medo daquilo, então é esse o floral indicado. Porque existem outros tipos de medo, que nós vamos falar nas próximas aulas, que também são tratados com outras flores que o Dr. Bach sintonizou. Então esses são os medos mais comuns, então isso também é muito útil para a criança que tem medo de ir para a escola, né? Que tem medo que a mãe vai embora, que não vai buscar, e tem medo de ficar ali com os coleguinhas que não conhece ainda. Ele é muito útil quando a criança vai começar a escola, né, ou quando ela volta de férias, que ficou muito tempo em casa e, né, vai sentir falta da mãe ou dos irmãos. Então esse tipo de floral ele ajuda a cortar esses medos que ficam atrapalhando a pessoa de um modo geral. E vale lembrar também que agora que nós estamos com a possibilidade do retorno das crianças às aulas, é muito interessante poder trabalhar com o floral walnut, né? Vou pôr aqui novamente, ó, walnut, para que as crianças tenham essa adaptação melhor, para que elas possam se adaptar melhor, se readaptar novamente, né, à sua rotina de retornar às aulas, retornar às suas atividades normais. O walnut, ele pode vir associado ao Mimulus, então seria um retorno para uma nova atividade, né, uma mudança, porque o retorno para as aulas é uma mudança, e também é associado ao Mimulus, para tirar aquela sensação de medo, aquela sensação de ficar longe, né, da mãe principalmente, da família. Então é muito útil também. Agora eu vou apresentar para vocês um outro floral chamado Mustard. Esse floral ele trabalha aspectos da depressão. Então o que acontece? Quando a pessoa tem aquele sintoma de depressão, esse floral é o floral que o Dr. Bach sintonizou para tratar esse tipo de distúrbio de ordem emocional. Essa flor que ele sintonizou é para aqueles estados de depressão que estão ainda um pouco camuflados.
é aquele estado em que a pessoa tem assim uma sensação de vazio interno, né? Ou aquela tristeza que vem e vai, a pessoa não sabe nomear muito bem o que ela está sentindo. Então é um estado inicial da depressão. E o floral mustard, ele é muito eficiente, porque ele acaba diminuindo essas oscilações que são muito comuns quando a gente tem depressão. Então, às vezes está bem, às vezes não está, às vezes no mesmo dia, né, o humor oscila muito. Então, nesse caso, o floral mustard, ele é muito útil, muito eficiente, porque ele diminui essa oscilação que costuma aparecer quando a pessoa está com algum sintoma ou algum indício de um quadro depressivo. Então, muito útil e muito importante também. Agora eu vou apresentar para vocês o floral beach. O floral beach, ele é um floral que vem trabalhar a nossa autocrítica. Então, a crítica, na verdade, pode ser a autocrítica, que é a crítica sobre nós mesmos, ou a crítica com relação ao próximo. Então, esse floral, ele traz assim um abrandamento dessa emoção da crítica, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue entender o ritmo da outra pessoa. Então, às vezes uma pessoa tem um ritmo mais lento, um ritmo mais calmo, e a pessoa que está num estado mais assim, elétrico, acaba se irritando e acaba tendo um comportamento de crítica, né? Acaba criticando a pessoa, às vezes até ofendendo a pessoa. Então isso é um desvio emocional que faz tanto a própria pessoa sofrer quanto a pessoa que está sendo criticada. Então esse floral, o interessante dele é que ele traz uma tomada de consciência, que ele mostra que todos nós somos iguais em essência, porém que cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Então, se a pessoa está fazendo algo, mas não é do jeito que você faz, esse floral ele traz a tomada de consciência da compaixão. Então, por exemplo, você tem uma maneira de fazer determinada coisa. Uma outra pessoa vai ter uma outra maneira de fazer essa mesma coisa. E nem por isso você precisa criticar, né? Esse floral traz a tomada de consciência da compaixão, de saber que nós todos somos iguais em essência e que estamos fazendo o nosso melhor. E mesmo que esse melhor seja diferente de um para o outro. Então é um floral que traz também a energia do respeito. Né? Respeitar o outro pela forma como ele age, pela forma como ele executa suas tarefas e trazer uma boa convivência e uma convivência harmoniosa para todas as pessoas. Então esse é o floral beach que trabalha a crítica. E agora, para fechar nessa nossa terceira aula, eu vou trazer para vocês o floral Star of Bethlehem. Esse floral, ele é um dos florais que compõe aquele composto Rescue Remedy que eu falei na aula anterior. Esse floral, ele trabalha os choques emocionais. Então, toda vez que a pessoa passa por um choque emocional, as estruturas energéticas, psíquicas da pessoa, elas se desestabilizam e se desestabilizam muito. E dependendo do grau do choque emocional que a pessoa teve, às vezes é difícil dela se recompor. E quando não há esse refazimento das energias, a pessoa pode, assim, em casos mais graves, até adoecer. Então esse floral, ele serve para todos os tipos de choque emocional. Por exemplo, uma notícia ruim, uma perda de emprego, a morte de alguma pessoa querida, uma separação, uma briga muito forte entre as pessoas. Então todo e qualquer choque emocional que a pessoa passe, esse floral ele vem trazer
o restabelecimento das energias. Ele é um emergencial. Ele coloca as energias da pessoa de novo no equilíbrio, no eixo, para que essa desestruturação energética não traga nenhum prejuízo a nível físico mais sério para a pessoa. Então esse floral também muito útil, faz parte de um dos compostos do Rescue Remedy. Então, gente, eu queria deixar vocês com essas essências para a gente poder refletir, né, verificar quais são as emoções que nós estamos sentindo. De repente nós até podemos fazer uso de algum desses florais para nós podermos harmonizar o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional. E também lembrando que os florais, eles são grandes catalisadores e transmutadores das energias. Então, mais uma vez, né, gratidão pelo reino vegetal, gratidão pelas flores, por ofertarem a nós tanto potencial de cura. E deixo vocês então com essa reflexão, agradeço a sintonia de vocês e até a nossa próxima aula.